Já aconteceu com você de você comprar uma roupa, usar uma única vez e não conseguir usar essa peça novamente? Ou então aquela roupa que você compra e não consegue mais tirar do corpo? Por que que isso acontece? Seja bem-vinda ao meu canal Me Veste Mari, por aqui nós vamos aprender a construir uma imagem pessoal forte e autêntica. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, clica no gostei e ative o sininho para você receber os vídeos que eu vou estar postando semanalmente com muito conteúdo para você despertar o seu estilo com essência, o seu estilo com propósito. Normalmente, quando nós vamos às compras, toda mulher tem o seu ritual. Eu vou falar do meu ritual, tá? Quando eu vou às compras, eu costumo entrar na loja, avaliar toda a loja, ver as promoções, as araras, sabe aqueles cantinhos inesperados da loja? É lá que eu encontro as minhas melhores roupas. Ah, eu preciso falar do meu cabelo. Gente, eu tô parecendo aquela menininha do Detona Ralph hoje. Quando eu coloquei, não era pra eu ficar assim, mas ficou tão bonitinho que eu falei, não, vou gravar o vídeo desse jeito, porque daqui uns anos eu vou olhar e vou falar, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Mas voltando aqui pra nossa história, gente, minha cabeça é assim mesmo, tá? Eu vou e volto e é uma loucura. Imagina a minha equipe tendo que acompanhar isso. Meu pai, boa sorte na edição. Então vamos lá. Essa questão da loja, ela é muito particular de cada mulher, mas eu acredito que a grande maioria entra em lojas e vão avaliar coisas muito específicas que é habitual da sua maneira avaliar. Então, por exemplo, eu, Maria, eu entro, eu olho toda a loja, eu avalio, olho os cantinhos e aí depois eu começo a fazer a curadoria das peças que eu vou levar para o provador. Eu acabo fazendo isso umas 2, 3 vezes, dependendo da quantidade de peça que eu acho interessante e tem na loja naquele dia. Mas eu sei, gente, isso sou eu que gosto de comprar, me conheço, tenho autoconhecimento na hora da compra. Então, chegar numa loja e comprar já é algo gostoso para mim, porque eu adquiri esse conhecimento, tá? Agora, para a maioria de vocês, entrar numa loja e fazer a curadoria das peças é uma tortura, muitas vezes. E o que você quer? Quando você entra e fala, eu preciso comprar uma roupa. O seu modo resolução de problemas já é acionado, então você entra, você só quer achar alguma coisa bonita, porque a maioria das mulheres pensam em tem que ser bonito, ou tem que ter uma cor específica, ou uma peça específica. Você achou aquilo, você vai para o provador, vai provar, ver se serviu, avaliar apenas isso muitas vezes, e aí depois vai pagar e tchau, entende? Então, esse hábito de comprar de uma forma rápida, eu acredito que isso vai desencadear algumas questões aqui que vão te gerar uma certa dor de cabeça depois, quando você estiver com essa peça lá na sua casa, tá? E é isso que a gente vai avaliar no vídeo de hoje, porque você não precisa depender só da sorte para fazer boas compras. Eu quero trazer essa consciência para vocês de que é possível você comprar uma peça e usar essa peça por bastante tempo sem ter surpresinhas, tá? E o que seria essas surpresinhas? Sabe quando você compra uma blusa, né? E aí você comprou essa blusa maravilhosa, com uma cor legal, e aí usou uma vez e colocou para lavar. Depois que você colocou para lavar, você vai vestir essa peça novamente, ela tá desbotada, ou ela tá torta, ou arrebentou uma linha, desfiou alguma coisa. Isso se dá, gente, porque você dependeu só da sorte para comprar aquela peça. E você não precisa depender só disso, você pode sim avaliar alguns pontos importantes na hora da compra para você conseguir, inclusive, fazer bons investimentos. E aqui eu não tô nem falando de preço, tá, mulheres? Eu tô falando que você precisa avaliar muitas questões antes de comprar, porque já aconteceu comigo e eu acredito que também já tenha acontecido com você, de você comprar uma peça numa loja X, que é uma loja nomeada, uma loja cara, uma grife, às vezes,
e aí você leva essa peça para sua casa, uma ou duas lavadas depois, essa peça ela já não tá mais tão legal. Então a gente não vai avaliar essa questão somente do preço que você pagou. São várias questões que a gente tem que discutir e é nesse vídeo de hoje que eu vou ensinar para você, eu vou desmistificar a questão da compra para você comprar de uma forma muito mais confiante e assertiva. O primeiro ponto que vocês vão avaliar é costura e acabamento. Eu até trouxe aqui um exemplo desse meu vestido que eu comprei de uma forma impulsiva, porque ele estava na promoção, inclusive ele faz conjuntinho aqui com o rabicó do meu cabelo. Porque esse é um vestido que encaixa muito bem no que a gente vai falar aqui. Você sempre, gente, sempre, 90% de tudo que você veste, calça, tem costura, tá? Então, sapato, acessório, roupa vai ter costuras, tá? E você precisa aprender a avaliar isso de uma forma mais consciente. Por quê? Porque quando você entra numa loja, compra essa roupa sem avaliar esse ponto, essa peça provavelmente ela vai te dar um certo desgosto ali num período muito curto depois da compra. Então, quando você entrar numa loja e escolher uma peça, a primeira coisa que você vai fazer é começar a avaliar essa costura. Então, você vai virar a peça do avesso e vai começar a avaliar aqui, ó. Como é que tá essa costura? Ela tá bem acabada, né? Você vai fazer essa conferência aqui de como está a costura dessa peça. Você vai colocá-la mesmo no avesso, tá? Analisar tudo. Eu vou pedir para colocarem no zoom depois, mas essa é uma peça que eu comprei sem avaliar. E ela tá, gente, toda descosturada dentro dela, tá? Então, provavelmente, essa é uma peça que eu vou ter que depois mandar numa costureira para reforçar toda a costura, tá? E aí entra nessa questão do acabamento da peça. Como esse é um vestido que eu comprei de promoção, ele tá todo com defeito, ele não tem acabamento, ele não tem arrebatamento que fala. Então, existem linhas puxadas aqui nesse vestido, tá? Existe essa descostura aqui, tá? Que depois a gente vai ter que avaliar. Tudo isso, gente, você vai olhar antes de comprar. Percebe como não é só chegar numa loja, pegar a peça, ver se ficou bom, se ficou bonito ali no seu corpo e ir embora? Você precisa começar a criar esse hábito mais consciente na hora da compra. Eu sempre falo muito sobre um consumo consciente. E é justamente isso, você ter consciência na hora de comprar. Então você precisa avaliar essa peça, pegar essa peça na mão, virar a peça do avesso, analisar toda a costura ali, se tá correto, se tá faltando. Com o tempo, gente, vocês vão começar a perceber que vocês vão melhorando o olhar de vocês. Vocês não precisam ser expert nessa questão de saber ou não o que é uma boa costura e um bom acabamento, mas vocês precisam entender que existe sim uma diferença grande de ter uma peça com costura e acabamento de qualidade e costura e acabamento de má qualidade. Isso não é, gente, só você olhar o preço. Às vezes, que foi o que eu já falei nesse vídeo, é de entrar numa loja que é muito conhecida, que não tem um preço acessível, comprar uma blusa. Quando cheguei em casa, eu fui avaliar essa blusa, ela estava toda descosturada, mal acabada por dentro, tá? Então, isso é muito importante que vocês avaliem na hora da compra. A gente se aprofundar um pouco mais nessa questão do acabamento, que você não vai só olhar se tem uma linha puxada, tá, gente? Existem muitas outras coisas a serem avaliadas em relação ao acabamento. Uma das coisas assim que eu acho muito importante eu falar em primeira mão é para você avaliar os botões. Eu sou a fã número 1 de camisas e quantas vezes eu comprei essas camisas e tive surpresas ao longo dos usos.
tá? Então vocês precisam avaliar se esses botões estão bem fixados, tá? Se os botões não estão enferrujados ou riscados. O que seria isso, Maria? Sabe aquela peça que você compra e tem aquele botão de metal? Você precisa pegar toda a peça ali, avaliar botão por botão, se esse metal ele não tá soltando ferrugem, se ele não tá manchando a peça, ou se o próprio botão não está enferrujado, tá? Ou se é um botão grandão, se ele não tá muito riscado, porque isso vai comprometer a qualidade da sua peça. Então, quando você usar e esse botão estiver todo riscado, as pessoas vão perceber isso, vai desvalorizar a peça que você vai estar usando. Se são botões assim, como esse da minha camisa aqui, botões de acrílico que a gente fala, você vai precisar avaliar se esse botão ele não tá trincado ou quebrado, se esses botões então estão bem colocados, se a costura está reforçada. Porque às vezes, gente, a gente compra, tá todos os botões lá bonitinho. Só que quando você vai avaliar com um pouco mais de precisão ali, esses botões, eles estão soltos muitas vezes. Às vezes ele tá colocado em uma casinha, mas na outra a costura já desfez, então ele tá molinho. Provavelmente quando você colocar essa peça para lavar, esse botão ele vai cair. Ou, melhor dizendo, né, gente, quando você estiver usando essa peça num compromisso, às vezes uma reunião importante lá com o seu chefe ou uma audiência, né, sei lá, você vai estar ali e de repente esse botão vai cair te deixando na mão, deixando a amostra. Já pensou? Acredito que já tenha acontecido com você, comigo já aconteceu. Outra coisa importante da gente pensar aqui, avaliar a questão dos acabamentos de outros materiais que compõem as suas peças. Então, por exemplo, se tiver sobreposição de tecido, você vai avaliar se está colocado da forma correta, né? Se está bem costurado. Peças que contenha paetês, detalhes, avalie, tá bem colocado, tá bem costurado. Já nos sapatos, vocês vão olhar se aquele sapato, se o salto tá bem colado, se a costura tá bem feita. Já nos acessórios, né, como brincos, colares, você também tem algumas coisas que precisam analisar. Então, dentro dos acessórios, vocês precisam analisar se esse acessório ele não tá muito riscado, se esse banho, se for uma semijoia, ela tá com um acabamento ali todo da mesma cor. Se for uma biju, avalie se essa biju ela tá com todos os strass ali coladinhos, se não tá faltando nenhum strass, né? Até na própria semijoia, tá, gente? Se vocês vão avaliar, por exemplo, esse colar que eu estou aqui, ele tem ganchinhos para segurar as pedras. Então você, quando for comprar uma peça como essa minha hoje, vocês precisam avaliar se os ganchinhos vão estar todos fechadinhos, não vai estar nada um pouquinho aberto, porque provavelmente essa pedra irá cair e vai te deixar na mão também. Maria, mas eu não costumo comprar em lojas. Eu também não, tá, gente? Morando no Japão, eu perdi um pouco desse costume. Normalmente eu compro mais pela internet. Se você é uma delas, como que eu vou fazer, Maria, então, essa avaliação? Você vai fazer, tá? Quando essa peça chegar na sua casa, você vai fazer a conferência desses pontos que eu falei para vocês e depois, se tiver tudo ok, maravilha. Agora, se não tiver, você vai solicitar a troca dessa peça, tá? Porque todo site, se esse site não tem, gente, presta atenção, mas todo site tem ali a forma que você vai fazer a devolução dessa peça ou a troca dessa peça. Presta atenção nisso. Segundo ponto importante, modelagem e caimento. Uma boa modelagem e um bom caimento, gente, faz toda a diferença na escolha de uma roupa. Gente, eu sempre falo isso para as minhas alunas, para elas avaliarem o caimento e a modelagem das peças. Porque muitas vezes você pode até comprar uma peça de promoção, mas se ela tiver um bom caimento, ninguém vai falar que você pagou baratinho naquela peça, tá? Então é um ponto extremamente importante que eu falo que de todos que eu vou falar aqui, pra mim esse é o mais importante. Então isso, na verdade, a modelagem e o caimento é que vai diferir se essa diferença de uma loja para outra, porque muitas vezes, principalmente hoje nesse mundo cheio de tendências, de cópias, você vai ver a mesma peça, da mesma cor idêntica, aparentemente, em várias lojas em diferentes preços.
Mas isso, gente, essa diferença do preço, muitas vezes vai estar por conta do caimento e da modelagem dessa peça. Maria, mas o que é então uma boa modelagem, tá? Uma boa modelagem, gente, é quando uma roupa ela tá bem ajustada ao seu corpo, ela está no tamanho certo, se ela não tem sobra de tecido. Isso é ter um bom caimento. Então, a gente... Ah, amor, podia até pegar o blazer, né? Vamos analisar aqui um exemplo prático de uma parte de cima, o blazer, por exemplo, que eu sei que muitas mulheres têm bastante dificuldade na hora de comprar um blazer, tá? Então eu vou vestir, eu trouxe um blazer aqui, eu vou vesti-lo para vocês entenderem o que eu tô falando. Só ajeitar aqui. Pronto, ele tá colocado sobre o meu corpo aqui. Então, a primeira coisa que vocês precisam avaliar no caimento, por exemplo, de um blazer ou uma camisa, até mesmo uma camiseta, tá, mulheres? É avaliar aonde o seu ombro termina, tá? E aonde é a costura dessa peça. Então, se vocês perceberem aqui, o meu blazer, ele está exatamente na linha onde termina o meu ombro, tá? Então, vocês precisam avaliar se essa costura está exatamente na linha do ombro. Por quê, Maria? Ah, mas tem problema usar um pouquinho para baixo? Gente, problema não tem, mas é muito importante que vocês entendam que quando você usa uma peça onde o caimento não está no local indicado, a probabilidade de você parecer uma pessoa que está assim, ó, com o ombro caidinho, é grande, tá? Se você não tiver nenhum problema com isso, com essa impressão de que as pessoas vão ter de você, tranquilo, vocês sabem que eu, Maria, não sou uma pessoa que gosta de colocar vocês em caixinhas e deixar vocês presas, mas eu gosto de trazer esse conhecimento para vocês decidirem se querem ou não passar aquela impressão. Eu amo camisas e blazers, então no meu caso eu sempre vou avaliar isso aqui, tá? Eu avalio isso. Eu tenho 1,50 m, então a probabilidade dos meus blazers, as minhas blusas, ficarem um pouco grandes são enormes. Dificilmente eu acho uma peça que eu não tenho que fazer ajuste. Esse é uma peça que ela tá um pouquinho além do tamanho indicado. O que seria um tamanho indicado, um tamanho perfeito? Quando vocês esticam o braço assim, o ossinho de vocês dá pra ver, tá? Quando vocês estão com o braço esticado, vai dar pra ver esse ossinho do cotovelo, da mão aqui, tá? Quando vocês estão com braços retos, colocados assim, retinhos, essa manga, ela precisa estar assim, ó, um pouquinho só acima da mão. Se você é baixinho como eu e tem bastante dificuldade de encontrar peças no tamanho correto, porque às vezes você acha o tamanho certo nos ombros, mas na manga é complicado, né? Você vai fazer um truque de estilo aqui. Se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês vão ver que eu sempre tô com os meus blazers dobradinhos, tá? Ou camisas. Então vocês vão dobrar a manguinha do seu blazer ou camisa para que não dê essa impressão de desleixo, porque se você usa essa peça muito maior do seu tamanho, vai dar essa impressão de muito largado, muito desleixado, tá? Maria, mas agora com essa tendência do momento, que é as peças over, toma cuidado, viu, gente? Porque existem sim essa tendência de usar essas peças over, né, peças masculinas, mas você precisa ainda assim ter um mínimo de preocupação se não tá tão fora da sua proporção corporal, porque não é uma impressão tão bacana assim quando você compõe esse look, tá bom? Vou trazer um exemplo aqui para vocês avaliarem quando você compra uma peça que não tá num caimento correto, né, nessa modelagem bacana, o quanto ela dá a impressão da pessoa estar com os ombros caídos, com esse aspecto muito largada, que talvez dentro da sua estratégia de imagem, lembrando, gente, cada um tem a sua estratégia de imagem, a impressão que você quer passar para as pessoas. Então, vocês também precisam avaliar isso. Ah, Maria, eu não me importo de passar essa impressão com ombros caídos, largadinho, então maravilha, tá? Mas para quem se preocupa com isso, tá aí a impressão que a peça desajustada causa para as pessoas. Terceiro ponto a ser analisado: etiqueta de composição.
Sim, gente, elas existem por algum motivo. Eu sei que muitas vezes nós acabamos nem olhando, na grande maioria das mulheres acabam nem olhando o que está contido ali, as informações que estão naquela etiqueta. Você só chega na sua casa e a primeira coisa que você pega é a tesoura para cortar, tá? Mas é lá naquela etiqueta que contém todas as informações da sua peça, o material, os cuidados que você precisa ter para manter essa peça conservada, tá? Modo de lavagem. Existem peças que não podem ser lavadas na máquina, por exemplo, ou que não podem ser secas ao sol, que tem que ser secas na sombra, tá? Então, todas essas informações, esse histórico da peça, ela vai estar nessa etiqueta. E se na verdade, gente, se você for comprar essa peça, vamos lá, agora que vocês vão ter mais consciência de compra, se você abrir essa peça e começar a avaliar os pontos e ver que aquela peça não tem etiqueta de composição, gente, isso dá um sério problema para a marca, tá? Porque é obrigatório ter essa peça. Então, a mesma coisa em compras online, tá? Então, o site, ele precisa fornecer essas informações na descrição do produto, tá bom? Então, por favor, aprendam a avaliar essas etiquetas. Então, você vai analisar, depois eu vou até pedir para minha equipe para a gente desenvolver um post pra gente colocar lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, ó, vou deixar aqui, que eu vou pedir pra minha equipe desenvolver uma postagem para você aprender a fazer a leitura de composição daquela peça ali, para você conseguir em pouco tempo bater o olho, pode secar no sol, não pode, é na sombra, tem que ser lavagem à mão, lavagem a seco. Isso tudo são informações que contém naquela etiqueta que você passa a tesoura e nem sabe o que tá ali. E por fim, o quarto ponto, e não menos importante, o preço, tá? Então, vocês precisam avaliar se aquele preço ele tá condizente com o material daquela peça, tá? Então, aonde vai estar essa informação? Na etiqueta, tá? Então, por exemplo, se você vê uma blusa lá branca, linda, maravilhosa, preço, vamos supor, R$500, tá? E aí você vai pegar essa peça, avaliar e ela vai estar escrito cetim. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Porque essa peça ela está sendo vendida a preço de seda e não de cetim. Então vocês precisam avaliar se está condizente o preço com o material que essa peça é composta. É extremamente importante, gente, que vocês tenham essa consciência na hora da compra, porque não é só o ato da compra, tá? E sim, quando você entende, quando você sabe exatamente aquilo que você adquire, tá? Você vai deixar de gastar com essas peças que não fazem tanto sentido para você, ou que vocês vão deixar de comprar peças que provavelmente num curto período de tempo essa peça vai ter que ser descartada, porque você não vai mais conseguir usar, tá? Então é extremamente importante que vocês avaliem, perdão, esses 4 pontos aqui, que provavelmente você vai ter uma consciência de compra muito mais interessante. Muitas vezes vocês irão deixar de comprar compulsivamente. Quem é minha aluna sabe que quanto mais eu ensino essas coisas, mais vocês vão ficando criteriosas na hora da compra. Então vocês deixam de comprar muitas vezes porque avaliando todos esses pontos aqui, isso que eu só tô falando, gente, da qualidade da peça. Tem várias outras coisas a serem avaliadas aqui. Mas no que diz respeito à qualidade dessa peça, vocês já vão pensar 2 vezes antes de comprar uma peça que você só até então via beleza. Então, finalizamos esse vídeo com essas informações mais técnicas na hora da compra. Mulheres, eu espero do fundo do meu coração que vocês comecem a avaliar todos esses pontos, porque são coisas importantes a serem olhadas antes de comprar, tá? Quando você começa a criar esse hábito, ai Maria, mas eu não consegui avaliar todos os pontos. Comece aos poucos, comece analisando um ponto de cada vez, né? Que você vai ver que você vai começar a criar uma consciência muito mais interessante, você vai ficar muito mais criteriosa na hora de comprar
Então, se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo nesse formato, trazendo mais questões técnicas aqui, comente aqui para mim, deixe sua opinião. Se você tem alguma dúvida, outro tipo de dúvida também em relação à compra ou qualquer coisa que envolva esse universo do estilo pessoal, deixe aqui nos comentários, porque assim eu e minha equipe, a gente vai estar trazendo mais esses conteúdos que vocês têm dúvidas, que vocês queiram aprender também, tá? E se você ainda não curtiu, não ativou o sininho e não tá seguindo a página, como eu disse lá no começo desse vídeo, faz isso agora, porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos de valor para você ter mais autonomia no seu vestir, tá bom? Um beijo e até a próxima!